livros que descrevemos há instantes, eu encontro aqui uma das histórias mais tristes da Bíblia Sagrada, depois da crucificação de Jesus Cristo. Quando eu olho, irmãos, aleluia, para essa história, quando eu passo a minha vista por esse texto e por essas palavras, e nós lemos, irmãos, agora a situação que atravessa a nação de Israel, o povo que agora é eleito por Deus, agora é escolhido por Deus, o povo agora é chamado de nação sua, o povo agora é chamado de povo do Senhor. A Bíblia diz, irmãos, aleluia, que todas as vezes em que Israel entrava em guerra, todas as vezes que Israel ia para uma batalha, eles levavam consigo a arca do Senhor. Todas as vezes que Israel estava em guerra, estava em batalha, eles carregavam a arca do Senhor. E diz a Bíblia, irmãos, aleluia, que a arca sempre ia à frente. E quem podia carregar a arca? Somente os levitas, porque, aleluia, a santidade de Deus não poderia ser violada. Oh, querido, só que quando eu leio a minha Bíblia Sagrada, no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 4, eu vejo, irmãos, aleluia, a arca do Senhor agora sendo levada para uma batalha. Aí você pode olhar e dizer, mas evangelista, o que esta batalha tinha de mais? Mais uma vez, aleluia, Israel entrava em guerra contra os filisteus. Mais uma vez Israel entrava em guerra contra o povo da Filistia. Oh, irmão, se você ler a Bíblia Sagrada, você vai ver que durante muitas vezes Israel guerreou contra os filisteus, perdeu muitas vezes, mas venceu muitas vezes também. E todas as vezes, irmãos, que eles carregavam a arca, eles recebiam vitória. Por quê? Porque a arca era o símbolo da presença do Senhor. A arca era o símbolo da presença de Deus em meio ao povo de Israel. Oh, irmãos, mas o problema é quando a gente confunde o símbolo da presença com a verdadeira presença de Deus. A arca era um símbolo. A arca era como se fosse um amuleto que o povo carregava em batalha. E todas as vezes que venciam, voltavam cantando e adorando ao Senhor, dizendo mais uma vez, o Senhor nos fez vencedor. Voltam adorando e voltam dizendo mais uma vez, o Senhor nos fez vencedor nessa batalha, porque a presença de Deus agora estava conosco. Oh, querido, só que neste momento Israel passando por um momento muito delicado. Neste momento a nação de Israel agora passa por um momento muito difícil. Por quê? Porque o sacerdote havia perdido a visão. O sacerdote agora já não tem mais a visão de Deus. O sacerdote agora passa por um momento complicado, que os pecados dos seus filhos haviam chegado até as narinas de Deus. Os pecados de Ofni e Finéias haviam, aleluia, atingido as narinas do Senhor. Porque o que era uma arca, irmãos? O que era aquela arca? Um símbolo, uma caixa de madeira, 1,10 m de comprimento, 60 centímetros de largura, 60 centímetros de altura, toda revestida em ouro, toda revestida e toda trabalhada em ouro. Em cima da tampa da arca tinha um lugar chamado propiciatório. Do lado do propiciatório, 2 querubins esculpidos e revestidos em ouro, que eram colocados em formatos com as suas asas estendidas, significando proteção. O que havia dentro daquela arca? As tábuas dos 10 mandamentos, a vara de amendoeira, a vara de Arão que floresceu, e um pote com um pouco de maná. Os 10 mandamentos, para que eles lembrassem de tudo aquilo que Deus havia lhes ensinado. A vara de amendoeira que floresceu. Que vara era essa? Se você for lá na sua Bíblia, pegar a sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 10 e 11, você vai ver que Deus vira para Jeremias e diz: o que tu vês, Jeremias? Ele diz: eu vejo uma vara de amendoeira. E o Senhor disse a ele: disseste bem, Jeremias, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. E por um momento, irmãos, a minha alma se atribulou. Durante muito tempo a minha alma se atribulou. Sabe por quê? Porque eu me perguntava a Deus: por que vara de amendoeira? Por que especificamente vara de amendoeira?
cumpriu, irmãos, e permitiu que eu ouvisse alguém que explicasse isso. Para você que não sabe, é a amendoeira. Que vê-se Jeremias, eu vejo uma vara de amendoeira, disseste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. O que é a amendoeira, irmãos? A amendoeira, para você que não sabe, é a única planta no mundo que troca suas folhas 4 vezes por ano. Ela troca as folhas no inverno, ela troca as folhas no verão, ela troca as folhas no outono e ela troca as folhas na primavera. O evangelista não entendeu. Não entendeu? Não vou explicar para você. Assim como a amendoeira renova as suas folhas 4 vezes por ano, assim também se renovam as promessas de Deus na nossa vida. Elas nunca caem por terra, elas nunca ficam velhas, porque Deus sempre está renovando. Quando você pensa que vai parar, quando você pensa que vai desistir, o Senhor se levanta e diz: filho, eu ainda estou aqui, filha, eu ainda sou contigo. Só quem serve ao mesmo Deus fui eu. Levanta a tua mão e adora, levanta a tua mão e adora. Um pouquinho do pote, um pouquinho do maná ainda no Egito, para que o povo nunca se esquecesse que Deus o sustentava nos momentos mais difíceis. O maná servia de lembrança, porque o maná, para você que não sabe, foi a comida que Deus sustentou o seu povo enquanto eles caminhavam pelo deserto. E a comida que nascia num dia não poderia ter sido guardada para o outro dia. O maná apodrecia e derretia, não podia ser guardado, não podia se ajuntar maná de um dia para o outro, porque eles tinham que confiar que o Deus que foi fiel para dar o maná hoje é o Deus que é fiel para dar amanhã. O Deus que te sustenta hoje, filho, Ele pode sustentar amanhã. O Deus que te fortalece hoje é o Deus que vai te manter forte amanhã. O Deus agora conhece o cimo, não é aquele que simplesmente olha para ti e amanhã te dá as costas, não. Ele diz assim: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Só quem sente a sua presença, só quem tem o seu apoio, glorifica. Mas eu preciso voltar. Agora, irmãos, mais uma vez o exército de Israel vai para a batalha. Só que a presença de Deus já não estava mais com eles. A presença de Deus agora já não está mais com eles. Eles estão sozinhos, mas a arca está lá. Uma coisa é você ter o símbolo, outra coisa é você ter a presença. Uma coisa é você ter o estereótipo, uma coisa é você ter o profundo, uma coisa é você ter a aparência, a basura deitada, outra coisa é você ter a essência. Eles vão para a batalha, estão em guerra, e agora Eli está em casa. O sacerdote está em casa, aflito, porque ele conhecia Deus e sabia que hora ou outra Deus haveria de provar, e a mão de Deus haveria de pesar devido ao pecado dos seus filhos. De repente, Eli está sentado numa cadeira à porta do templo. Sua nora está grávida, esperando o filho por dias, ainda de nascer. Todos estão apreensivos. Quando eles pensam que não, irmãos, entra pelas portas da cidade um menino da tribo de Benjamim,